Muito bem. Vídeo de hoje, ainda sobre o verbo can. Nós hoje vamos falar apenas sobre a forma interrogativa, sobre perguntas e respostas usando o verbo can. Existe um outro vídeo aqui falando sobre o verbo can em frases afirmativas e negativas, ok? Então, como já falamos no outro vídeo, o verbo can traz uma ideia de habilidade. Então, quando eu falo can, eu poderia traduzir no português como posso, consigo, sei fazer tal coisa, dando essa ideia de habilidade. Nosso exemplo aqui diz o seguinte: Can I play soccer? Então, sou eu perguntando para você, de repente, depois de um treino ou depois de alguma situação, estou perguntando se eu sei jogar futebol, se eu consigo jogar futebol. Você me responde, no, you can't. Não, professora, você não sabe, não. Seu filho sabe, você não sabe jogar futebol. No, you can't. Você não tem essa habilidade. Vamos ver como que é a regrinha, então, para a gente formar essas perguntas. Primeira coisa, eu vou usar o verbo can. Em seguida, eu vou usar o meu sujeito. Não importa quem seja o sujeito, se a minha frase for uma pergunta sobre habilidade, o verbo can vai ser colocado antes do sujeito, qualquer que seja ele. Após o sujeito, nós vamos ter o verbo, a tal ação que eu quero saber aí se você é bom ou não. Esse verbo sem nenhuma alteração. Não bota S, não faz nada com ele. Só repete o verbo da forma base dele. Can you dance? Eu estaria perguntando se você sabe dançar. Como que você vai me responder isso? Você vai colocar yes, vai escolher um pronome que combina ali, né, com o personagem que foi utilizado na pergunta e vai terminar com o próprio verbo can. Não precisa repetir o verbo dance. O verbo da ação não precisa estar nessa resposta, ok? Essa é uma resposta chamada de short answer, resposta curta. Ela não precisa de todos os detalhes, apenas o verbo can é suficiente. Na negativa, nós vamos colocar no no início, vamos usar o pronome que combina ali com o sujeito que foi falado na pergunta e vamos terminar com can't. É o verbo can na negativa ali no finalzinho. Vamos então praticar. Dá uma pausa no vídeo, tenta realizar essa atividade, depois prossegue acompanhando a correção. Let's go? Muito fácil. Se eu disse que eu vou usar o verbo can com qualquer que seja o sujeito, aqui no início de todas as perguntas, o que você vai colocar? Can. Não tem dúvida. Nós vamos trabalhar um pouquinho mais aqui como que vai ficar essa resposta. Mas aqui, o verbo can é muito simples. Observem na pergunta do exemplo. Can you play the guitar? Você sabe tocar guitarra? Você consegue tocar guitarra? Guitar pode ser violão, né? A guitarra seria electric guitar. Então, você consegue tocar violão? Yes, I can. Se eu fiz a pergunta para você, na resposta você vai usar o pronome eu. Ok? Então, vamos lá. Na pergunta número 1, nós acrescentamos aqui o verbinho can. Estou perguntando se o Luke sabe falar francês. A resposta, então, tem que ser com o pronome he, porque eu estou falando sobre um menino. E vou terminar com o verbo can. Number 2. Can Samantha and her brother ski? Yes. Estou falando de duas pessoas, da Samantha e do irmão. Então, são eles. They can. Number 3. Can your grandpa dance? Seu avô sabe dançar? Yes, he can. Sim, ele sabe, ele consegue dançar. Number 4. Can Brandy play tennis well? Yes, she can. Estou falando de uma menina, por isso o pronome she.
Ela sabe jogar tênis bem? Sim, ela sabe. Can your brother make pizza? No, he can't. Estou falando sobre seu irmão, então estou falando sobre ele. Seu irmão sabe fazer pizza? Não, ele não sabe. Ele não consegue fazer uma pizza. Frase 6. Can you do karate? Você sabe fazer karatê? Yes, I can. Sim, eu sei. Can Fiona and Debbie sing well? A Fiona e a Debbie conseguem cantar bem? No, they can't. Não, elas não conseguem. E é assim que nós fazemos perguntas e respondemos perguntas usando o verbo can.